Sejam bem-vindos a mais um AvivaCast. Estamos aqui reunidos, eu e minha família, para darmos início ao programa da família. E o tema de hoje é Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou o Rubens, Eu sou a Eliséia. Eu sou a Maiara. esta é a minha família. Para darmos início ao nosso assunto, eu quero ler um versículo que está no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Quando Josué vai falar para o povo acerca daquilo que Deus tinha falado no seu coração, ele diz assim: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em relação à questão do título que nós colocamos hoje, eu e minha família serviremos ao Senhor, existe uma questão de por que muitas famílias estão destruídas e sendo destruídas. Há um motivo para isso acontecer. E o maior motivo de tudo isso é porque muitos não conhecem a Deus. Ou conhecem a Deus somente de falar, ou porque outras pessoas lhe falaram, mas na verdade mesmo que lhes faltam é ter um relacionamento com Deus. Porque ter um relacionamento com Deus faz uma diferença tremenda nas nossas vidas. Nós observamos que muitas vezes o que acontece em tua família, às vezes o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os próprios pais, eles são totalmente separados. Eles não têm um relacionamento entre si, não têm um relacionamento com Deus, e eles não conseguem ter um entendimento dentro da casa. Então, o fato de nós realmente não conhecermos a Deus é o que tem gerado hoje o maior problema dentro das famílias. A Elisé, minha esposa, por exemplo, foi ela quem me trouxe para o conhecimento dos caminhos de Deus. E eu me lembro que quando nós casamos, eu não tendo esse conhecimento, a nossa vida era bem complicada, era bem difícil. Por quê? Porque na verdade eu tinha o meu jeito de ser, eu fazia as coisas que eu gostava de fazer, e com essas certas coisas eu aborrecia ela. Eu fazia com que ela viesse sentir tristeza, com que ela viesse se preocupar. Por quê? Porque na verdade mesmo eu só me preocupava comigo e com mais nada. Eu tive um grande problema no início né, nós casamos, problema de alcoolismo, e esse problema gerou na nossa família realmente um caso de muita perturbação e quase que nosso casamento foi destruído. Mas graças a Deus ela conseguiu perseverar em cima disso, ela buscou a Deus, ela recorreu, né, ao caminho do qual realmente pôde me trazer de volta para a presença de Deus. E eu consegui que ela falasse alguma coisa em relação à questão disso. Que ela comentasse como que era, como que foi e o que pôde acontecer. No nosso casamento? É. Então, foi um tempo difícil, né? No começo foi bem complicado porque um servia ao Senhor, o outro não, mas pela misericórdia de Deus, né? Pela bondade infinita do Senhor na nossa vida, você foi alcançado. Quando a palavra nos fala que a gente tem que pedir com fé e o Senhor vai nos respaldar, vai nos responder, isso nos traz muitas vezes dúvidas, né? Mas a palavra diz assim: tudo que pedires crendo, recebereis. E então a gente tem que primeiro crer para depois receber. Então não foi nenhuma nem duas orações que foram feitas, né? Tanto por mim como pela minha família, por você, para que você fosse alcançado. Então, essa brechinha, né, que você deu no assunto, falando de casamento, é assim que ninguém pode desistir da sua família, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, da sua filha, enfim, de qualquer pessoa, né, o pai ou a mãe. A palavra é clara quando ela diz: tudo que pedires crendo, recebereis. Então, não desista, por mais que fique difícil, vai ter momentos assim desanimadores, vai ter momento que você vai achar que você está sozinho na batalha, mas você não está. Com certeza o Senhor vai te dar a vitória. E, e é surpreendente como que Deus faz. Você não imagina como que Deus age, você fica imaginando. Você fica na expectativa, imaginando como Deus vai fazer.
Mas Deus faz tudo diferente do jeito dele, é um Deus criativo. E quando você se converteu, foi transformador, né, na nossa vida. Foi tudo muito rápido. Foi tudo. Deus fez muito. Tinha muita pressa na tua vida, eu acredito. Porque ele precisava não, ele queria que você fizesse o que você fez, né? Então Deus tinha pressa, então por essa pressa que Deus tinha, aconteceu tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito ruim antes, porque Deus permitiu que acontecesse para que chegasse assim, no limite, no meu limite. E quando eu cheguei no meu limite, Deus fez acontecer, e foi maravilhoso, Pensou em desistir muitas vezes? muitas vezes, muitas vezes. Acho que Achou todo que não tinha mundo jeito? pensa. A gente é humano, né? As pessoas, nós somos humanos, a gente acha que não tem jeito ou que não é aquilo. Às vezes vem as setas também na nossa mente, nos desmotivando. Não, isso daí não vai acontecer, isso não é para ele, isso nunca vai, né? Tem jeito de acontecer. Mas o Senhor sabe até onde nós conseguimos suportar e até onde a gente consegue ir, né? Então, quando ele vê que é a hora que nós chegamos no nosso limite humano, né? Mas ele não deixa de nos provar, ele não deixa que a gente chegue até é, o limite da nossa fé, né? Então, a gente usa todas as armas que a gente tem e as armas mais poderosas que nós temos é o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Então, quando a gente usa essas armas que o Senhor nos dá, é, é infalível, não tem como errar. As batalhas que nós entramos pela nossa família, elas são vencidas já. Por mais que a gente ache que a gente está lutando sozinho ou que não vai dar certo, nós conhecemos o final da palavra. Nós conhecemos o início, que é o Gênesis, e conhecemos o final, que é o Apocalipse. E lá no final a gente vê a igreja vencendo. Deus já nos deu a resposta que nós precisamos. Nós somos vencedores. Então, não tem como não dar certo. Se nós cremos no Senhor, se nós sabemos que Ele é poderoso, e que Ele nos dá ferramentas do nome de Jesus, do poder de Jesus, do sangue de Jesus, a nossa função é só permanecer crendo que receberemos, porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. Ele não se arrepende do que Ele promete. E se Ele já pagou esse preço pela tua vida, pela minha vida, pela vida da Maiara e do Rony, é só uma questão de dias, é só uma questão de tempo mesmo. Quando a gente vê o projeto de Deus em relação à questão da família, lá desde o início do livro de Gênesis, com Adão e Eva, e depois nós vemos lá onde Deus chega para Abraão e faz uma grande promessa para Abraão, dizendo que todas as famílias seriam abençoadas, né? Seriam benditas na face da terra. Essa promessa ela serve para todas as famílias, para todos nós. E eu acredito que Deus ele tem um grande propósito, independente de qualquer circunstância, de qualquer problema que tenha. O meu caso, quando nós nos casamos, eu tinha um problema de vício, de alcoolismo, né? E aí eu queria ficar no bar, queria beber, chegava em casa embriagado quase todos os dias, mas tudo isso tem um limite, porque às vezes a esposa e os filhos têm um limite para tudo. E muitos, por não conhecerem a Deus e não conhecerem a palavra de Deus, eles acabam desistindo, acabam se separando, acabam dividindo a família. Mas na minha vida realmente foi diferente. Eu sei que foi questão de muita oração, de muita perseverança, é, de muita insistência. Né? Nunca ninguém pressionou em relação à questão disso, mas eu me lembro que eu mesmo comecei a observar que as coisas estavam sendo erradas e que eu estava destruindo a minha família. Então, se de repente você tem algum problema na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, não desista deles. Não desista porque a família é um projeto de Deus e Deus tem grandes coisas para fazer, né, dentro da sua família, dentro das famílias. Se você conhece alguma família, ore por ela, coloque ela diante de Deus, interceda por ela, porque esse é o caminho. Isso é o que vai realmente fazer com que as coisas possam acontecer. Aqui, nesse texto, Josué tinha uma grande preocupação, por quê?
Porque, na verdade, quando o povo saiu do Egito e ele trouxe o povo para depois do Jordão, o povo, eles se contaminaram com muitas coisas. Então, Josué fez aqui a eles o quê? Uma opção. A quem vocês querem servir? A quem vocês servirão? E daí, nisso tudo, Josué fala que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Então, servir ao Senhor é uma coisa muito gratificante. Por quê? Porque, na verdade, Deus ele opera de várias formas, de várias maneiras. E eu acredito que justamente o fato de Deus ter me salvado lá atrás é porque Deus tinha um grande propósito. Um grande propósito a realizar através da minha vida, através da vida da minha família. Nós temos aqui a Mayara, que é a nossa filha. Ela que mais convive com a gente dentro de casa, que sempre está mais próximo da gente, né? E eu acho que ela já falou algumas vezes em relação à questão de como que nós somos, né? Com ela e com o nosso outro filho. Mas eu quero que ela fale como jovem, como sendo uma jovem, né? Uma jovem mulher. O que é servir a Deus? O que você sente em servir a Deus? O que você acha? Se está satisfeito em servir a Deus? Você está sempre com vontade, com alegria, com prazer em servir a Deus? Qual é o sentimento em relação à questão de servir a Deus? Olha, servir a Deus não é fácil, né? Aquele meme, a vida do crente não é fácil. Mas servir a Deus não é fácil, porque foi através de vocês que eu conheci a Deus, né? Deus, vocês me apresentaram o Deus de vocês que eu pude conhecer e hoje se tornou o meu Deus. E por um tempo, eu me afastei de Deus, né? Então, e eu só fui conhecer a Deus mesmo quando eu voltei para Cristo. Sempre falava quando eu estava afastada assim, que o dia que fosse para voltar para Cristo ia ser para nunca mais voltar atrás. Assim, e o dia que Deus me constrangeu de verdade, que Ele me trouxe de volta, eu falei para Ele, agora eu nunca mais vou voltar atrás. Não quero dar nenhum passo para trás. E servir a Deus tem seus desafios, não é fácil. Não é fácil renunciar né, a vida. A gente é humana, né? Somos carne, então não é fácil. Mas servir a Deus depois que você conhece Deus verdadeiro, assim, que você tem um encontro real com Ele, é muito gratificante. Amar a Deus é algo assim que é inexplicável, a gente não tem como explicar o que é a grandiosidade de Deus. Assim, servir a Deus é amar, é obedecer, se sacrificar, né, pela carne, por coisas que a gente gosta, mas não tem como mensurar o que é servir a Deus. Não consigo expressar assim em palavras, é indescritível. É algo que é fora do comum. Depois que realmente você conhece o Deus de verdade, que você permite que Deus faça parte da tua vida, né? Porque Deus ele não vai fazer parte se você não quiser. Você tem que abrir a porta, você tem que abrir o coração para ele poder entrar. Ele jamais vai invadir, vai falar, não, ele vai esperar você dar a oportunidade, você abrir o teu coração para que ele possa entrar. E quando você toma essa decisão, que você entende isso, a tua vida se transforma completamente. Você começa a passar a ver as coisas de outra forma. Ter uma outra visão da vida, ter uma outra visão de tudo, assim. Então, servir a Deus é algo que não tem como explicar. É inexplicável servir a Deus. Eu te fiz a pergunta porque essa semana eu vi um jovem rapaz falando o seguinte: eu não vou na igreja e eu não quero saber de Deus porque não quero me tornar escravo dele. As pessoas acham que servir a Deus é sinônimo de escravidão. Você está sendo escravizado por Deus porque você tem que fazer as coisas das quais Deus quer. Na verdade, as pessoas interpretam tudo isso de uma forma totalmente errada. Por quê? Porque Deus não te obriga a você servir, você fazer o que Ele quer. Deus só te orienta a você fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é honesto. São só isso. Mas só que essas coisas, elas são benefício para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. E se nós formos verificar, muitas pessoas dizem que servir a Deus pode ser um sinônimo de escravidão, mas muitas pessoas são escravas de outras coisas. Tem pessoas que são escravas da bebida alcoólica,
como eu já fui. Pessoas são escravas das drogas. Por quê? Porque escravidão é quando você não consegue se libertar de algo. Os escravos do passado, eles não conseguiam se libertar da escravidão. Eles eram totalmente cativos àquela situação. E se você for observar, eles não tinham nem forças para lutar contra aquilo. Muitos deles que lutaram contra morreram. E essa questão, por exemplo, de ser escravo de vícios, de coisas do mundo, você pode morrer também, se você não quiser lutar. Mas se você lutar, você consegue vencer. Se Deus estiver junto com a pessoa, ela consegue vencer. Então eu te fiz essa pergunta porque justamente eu vi um jovem falando sobre isso. Então eu queria saber a tua opinião, se você se sente escrava de servir a Deus ou se sente prazer. Você já falou que sente prazer, né? Que é gratificante servir a Deus. Que é indescritível, né, o que é servir a Deus. Mas é porque muitas vezes as pessoas não conseguiram sentir ainda aquilo que Deus tem para dar a elas. As pessoas não deram oportunidade a Deus, as pessoas não abriram seu coração a Deus. E quando elas abrirem o coração a Deus mesmo de verdade, elas vão começar a contemplar uma nova vida, né? Um novo mundo. Isso é como a questão da família. Então, a questão de nós servirmos a Deus, nós temos um privilégio do qual Deus nos confiou. E até eu vendo esse jovem falar, me veio assim na cabeça que as pessoas têm uma interpretação errada de você servir. Porque quando eu penso que se vai servir a Deus, quem fica trancafiado dentro da igreja. E não é isso. Você pode servir a Deus de várias formas. E como que você vai servir a Deus? O primeiro passo é agradando a Ele. Fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Amar o seu próximo agrada a Deus. Não agrada? A Bíblia diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo já está, né, servindo a Deus. Porque servir é agradar. É fazer aquilo que é da vontade da pessoa. Então, as pessoas têm uma interpretação totalmente errada. Porque quando elas imaginam, né, o que é servir, elas acham que isso se torna um peso, se torna um fardo. A Eliséia, na questão lá de ter intercedido pela minha vida, ela estava servindo a Deus. Foi difícil, né, por causa da luta, não foi? Mas não foi um fardo. Não, não, porque quando a palavra fala que em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quando você tem alguém na tua casa, na tua família, e você não vê mudança, e vício, e rebeldia, e, tipo, humanamente falando, você não consegue fazer nada, né? Você mesmo fazer. Mas quando você vive esse versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, é você amar. Né? Amar aquela pessoa, ou da tua família, da qual você escolheu pagar um preço por ela, amar ela incondicionalmente, né? Aí você pensa assim, mas eu vou ter que relevar muita coisa. E vai ter que relevar muita coisa mesmo. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Então, com certeza, você vai ter que relevar muita coisa. Por quê? Porque quando Jesus nos amou, mesmo sem saber que nós íamos aceitá-lo, ele nos amou independente do que nós íamos Incondicional, né? fazer. Então, e aí quando ele fala, sede meus imitadores, como Paulo fala, né, sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo, ali a gente vê a vida de Paulo completamente, ele abriu mão de tudo por amor desse Jesus que espera esse mesmo amor da nossa parte para com os nossos, pelo menos para com os nossos, para começar para com os nossos, porque se nós não conseguimos amar, e quando as pessoas perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento, ele fala, o maior é o amor, porque sem ele, daí o resto não faz sentido. Né? Não faz sentido você ser um cristão se você não consegue amar. E aí vem quando Jesus ele faz tudo mesmo na contramão.
quando ele fala assim que você tem que amar, você não tem que gostar. Aí você pensa assim: "Como que eu vou amar se eu nem gosto, que dirá amar?". Mas, ele não fala para você gostar, ele fala para você amar. E às vezes, porque por nós sermos humanos, às vezes eu posso olhar para uma pessoa, não me identificar com ela e falar: "Mas eu nem gosto muito dela". Mas você tem que amá-la. Por qual a diferença de gostar e amar? Gostar eu não preciso estar perto todo o tempo, porque talvez a gente não se adapte a às personalidades. Mas se ela precisa da minha intercessão, se ela precisa de eu servi-la, eu tenho que amá-la. Eu preciso amá-la, eu tenho que amá-la, é minha obrigação amá-la. Como serva, como filha, como sou amada, eu preciso amar, assim como é o perdão. Como eu quero perdão, eu perdoo. Como eu quero ser amada, eu amo. Então, como Deus faz as coisas assim meio loucas e a gente não consegue mesmo entender, eh, não precisa gostar dela, mas tem que amar ela. Então, quando aí você vê uma família que precisa de uma transformação, é é esse amor, é viver esse versículo, esse amor que cobra essa multidão de pecados, e que aí ele é santificado por causa da tua santificação, e aí o Senhor começa a agir através do teu amor na vida dele. E aí é o Senhor mesmo que vai agir, porque, né, de nada a gente conseguiria, se nós não vivêssemos esse amor. Se nós não tivermos essa base de amor, nós e a nossa casa não conseguiremos servir o Senhor. Mas se nós tivermos essa base de amor, de tolerância, de amar, de interceder, de buscar e de acreditar que tudo é possível aquele que crê, vai chegar uma hora que você vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer. E eu acredito que essa palavra, essa promessa é para minha casa, é para minha vida, para minha família, para minha parentela, para toda a minha geração. Uma das bases importantes em relação à questão do amor é que o amor faz com que você queira ficar junto com a pessoa. Você quer estar junto dela. Quando nós amamos realmente de verdade, nós queremos estar junto com a pessoa. Nós queremos estar ao lado dela. Queremos fazer parte da vida dela. Assim é Deus com a gente. Deus, ele quer fazer parte da nossa vida. Por isso que lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu vejo assim que o amor de Deus é tão grande, tão supremo, que o que acontece? Ele quer estar junto conosco. E para que ele pudesse estar junto conosco, ele teve que sacrificar o seu filho. E às vezes, nós temos que sacrificar algumas coisas para que nós possamos realmente compartilhar esse amor. Nós temos que sacrificar muitas vezes nosso egoísmo, temos que sacrificar muitas vezes aquela questão de não fui eu que fiz, não fui eu que comecei, a culpa é dele, a culpa é dela. Tudo isso tem que ser sacrificado, isso tem que ser, sabe, extinto naquele momento. Por quê? Porque isso vai acabar nos impedindo de nós termos um relacionamento. Então muitas famílias estão sendo destruídas hoje justamente por quê? Porque na verdade o que falta a elas é esse amor verdadeiro do qual Deus quer fazer com que nós possamos compartilhar uns com os outros, os pais com os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido, porque nós já demos cursos de casais e uma das coisas que muitas vezes acontecia nos casais é assim, ó, o marido estava lá no trabalho, ele tinha voltado até em casa. Ele estava em casa, tinha voltado no trabalho. A esposa, mesma forma. O marido estava longe, ela queria estar perto. Estava perto, queria estar longe. Por quê? Porque, na verdade, essa batalha espiritual, essa guerra espiritual que realmente tem, é por quê? Porque o relacionamento está sendo prejudicado. O relacionamento tem algum problema que ele precisa realmente ser solucionado. Então, problemas realmente existem, só que se esses problemas continuarem, vai acabar afetando a família, vai acabar afetando o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, e isso acontece de todas as formas. Acontece com o casal, né, com os pais, acontece com os filhos, acontece com os filhos com os pais. Por quê? Porque muitos acabam se dividindo em tudo isso. E justamente por causa do quê? Por causa da falta do amor. Porque o amor, na verdade, ele não é compartilhado. O amor, na verdade, ele não é doado, não é, sabe, é colocado para as pessoas. E quando nós vemos que Deus fala em relação à questão desse amor,
É um amor verdadeiro, um amor genuíno. E é esse amor que nós precisamos ter para que a nossa família venha a ser alcançada. Então, se de repente você tem algum problema na sua família, não desista dela. Se tem problema com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus pais, não desistam deles. Coloquem-os na presença de Deus. Procure servir a Deus. Ah, mas é difícil, muitas vezes, sozinho, servir a Deus. Não é difícil. Pode ser, de repente, você tenha algumas dificuldades, mas difícil mesmo, impossível, não vai ser. Porque Deus com certeza vai te fortalecer, vai fazer com que você realmente alcance isso, né? Eu acredito que muitos filhos têm orado pelos seus pais, assim como também muitos pais têm orado pelos seus filhos. Muitos esposos têm orado pela sua esposa, e a sua esposa pelo seu marido. Então, eu acredito que muitos têm pagado um preço para isso. E realmente, para que o melhor venha acontecer dentro das suas casas, e o melhor, com certeza, é a presença de Deus. Josué, quando fala aqui acerca de todos aqueles problemas que o povo está enfrentando, ele decidiu que ele e a casa dele serviam ao Senhor. Poderiam fazer o que quisessem, mas ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Então, decida servir a Deus. É necessário servir a Deus, é necessário nos colocarmos diante da presença de Deus, nossas vidas, a vida da nossa família, para que Deus possa estar nos abençoando. Então, essa é a palavra que nós temos para nós darmos às famílias, né? E eu acredito que todos nós, né, eu, Elisé e a Mayara, nós temos experiências, diversas experiências em relação à questão de um relacionamento familiar, de marido para esposa, de esposa para marido, de pais para filhos, de filhos para pais. E a gente quer que realmente vocês possam entender esse processo, porque é esse processo que vai fazer com que a vida, né, da família de vocês possa ser abençoada. A Mayara, a nossa filha, ela faz parte do louvor e ela gosta de cantar, né? Ela adora louvar o Senhor. Então, é uma jovem que realmente ela se colocou na presença de Deus e Deus tem usado a vida dela. Já usou a vida dela para nos abençoar, tem usado a vida dela para nos abençoar, porque é uma filha querida que tem nos trazido muita alegria. E tudo isso é por quê? Porque, na verdade, Deus faz parte da vida dela. Como ela falou aqui, que ela teve afastado um tempo, né? Mas ela realmente, quando foi tocada por Deus, ela decidiu a servir a Deus. E ela tem servido a Deus justamente dessa forma. E dessa forma também ela tem nos amado, tem amado as nossas vidas, porque ela tem demonstrado muito carinho por nós, né? Ontem, por exemplo, o dia dos namorados, nós queríamos levar ela junto com a gente, né, para jantar, mas ela se negou. Não quis atrapalhar, né, Maera? Não quis servir de vela pro casal. Dia do namorado, não dia dos pais com os filhos, né? Isso é para outro dia. A gente insistiu, mas na verdade ela, né, deixou com que a gente fosse sozinha. Essa é uma filha obediente, uma filha amorosa e que realmente ela tem nos ajudado, né, no ministério, está sempre junto com a gente, tem sempre nos auxiliado aqui no podcast e essa demonstração de servir dela é uma demonstração de amor, não somente para com nós, né, com nossas vidas, mas também para com Deus. Quando a gente fala de servir, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falava da casa dele com muita propriedade. Não fala na palavra, eu pelo menos não conheço, que toda a sua geração servia ao Senhor. Mas ele fala com muita propriedade, talvez com fé também, de que todos servissem ou que serviriam ao Senhor. Essa é a nossa palavra hoje, né? Eu e a minha casa serviremos no futuro. Talvez hoje na tua casa não sirvam todos ao Senhor, mas servirão. Porque quando o Senhor nos deu esse espírito de amor, de poder e de autocontrole, Ele nos deu essa palavra profética. E é por isso que a gente vive, é nisso que a gente se baseia, é na palavra. Na palavra profética dita todos os dias em alta voz, porque a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é viva. Não é um livro escrito simplesmente. São palavras vivas que saltam da Bíblia para dentro de nós, para dentro da nossa boca, para dentro do nosso coração. Então, quando nós falamos ela em alta voz, ela cria vida, sim. Né? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Então, todas as vezes que eu lembro, às vezes não estou nem em tempo de oração, mas vem
essa lembrança, esse espírito profético, eu falo dentro da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sim, independente da circunstância, da situação, independente do que está acontecendo, e não só essa geração, mas as que virão, né? Nossos netos, nossos bisnetos, e até não sei quantas gerações até o Senhor voltar, todos servirão ao Senhor. Todos servirão ao Senhor. Esse é o legado que a gente quer deixar, né, para os nossos. Então, se o Senhor não voltar antes, né, das outras gerações. Então, esse servir ao Senhor é como aquela palavra que fala do escravo da orelha furada. Eu sou livre, eu não sou escravo. Mas eu tenho a minha orelha furada por opção. Né? Os escravos que não queriam ir embora da casa dos seus senhores furavam as suas orelhas e continuavam servindo os seus senhores. Então aquilo era um símbolo de gratidão. Então, e servir ao Senhor é isso. Furar a tua orelha é servir de coração, com dedicação, independente do que aconteça. Servir ao Senhor é abrir mão de coisas, é abrir mão de situações, é abrir mão do conforto, às vezes, da comodidade, da preguiça, né? Abrir mão de muita coisa, às vezes de planejamentos que você já fez e você abre mão daquele plano, daquele projeto, daquela agenda, porque apareceu algo que é mais importante no meio dessa caminhada, que é servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é sacrifício, sim. Mas é um sacrifício bom, é um sacrifício prazeroso. É aquele servo da orelha furada que não quer sair dali. Ele quer servir, ele quer continuar servindo. Ele quer continuar fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado. Então, isso Deus não fica devendo nada para nós. Então, nós receberemos e já recebemos, na verdade, com muito do que a gente faz é porque a gente já recebeu. O serviço que nós prestamos é de gratidão pelo que o Senhor já fez na nossa vida e a gente sabe que Ele vai continuar fazendo. Então, não tem como sair perdendo. Não tem como você achar que você está abrindo mão e está perdendo um tempo ali. Você está ganhando, você está investindo, você está sendo enriquecido pela grande mão e grande e poderosa mão do Senhor. Então, esse tema é sensacional, né? Servir ao Senhor é um privilégio muito grande. Servir ao Senhor saber que o Senhor conta com a gente por alguma coisa. A gente tão pequeno, né? Tão, né? Na verdade, nós não somos tudo isso que nós achamos que somos, né? Então, e o Senhor conta com a gente para fazer alguma coisa, é um privilégio muito grande, tem preço. Na verdade, a gente não serve a Deus em vão. Porque, na verdade, Deus existe. Isso é prova, né? A minha transformação é prova de que Deus existe. Eu acredito que, como a Mayara recebeu esse ensinamento desde pequena, ela também sabe que é prova que Deus existe. Então, a existência de Deus realmente ela é real. Servir a Deus é uma das melhores coisas que nós podemos fazer na face dessa terra. Porque é gratificante servir a Ele. É gratificante estar na presença de Deus. É gratificante se colocar a tua família na presença de Deus. Você orar por eles. E também por outras famílias, né? Nós tivemos uma notícia essa semana aí também de uma pessoa que nós conhecemos que está fazendo tratamento de câncer. E então isso não vem a nós, né? Muitas vezes sabe, por questão, sabe, de coincidência, mas vem a nós para que nós possamos fazer alguma coisa. E nessa hora nós temos que demonstrar o quê? Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque nós, por nós mesmos, muitas vezes, fazemos aquilo que Eliseu falou. Sabe, nós simplesmente, sabe assim, achamos que nem conheço, não tenho relacionamento nenhum, e então, sabe, não tô nem aí. Não, nós temos que demonstrar o amor que Deus tem pela vida dele, porque se veio até nós, é para que nós possamos demonstrar esse amor. E nós precisamos interceder para que Deus faça um milagre. E se isso chegou até nós, é porque Deus realmente quer que algo aconteça. Então, essa semana eu estive orando de madrugada para essa pessoa, orei essa madrugada por ele, e assim eu senti que Deus tem um grande amor, não somente, né, pela minha vida, mas também pela vida dele. Eu também preciso amar ele porque o amor ele cura, ele liberta, ele transforma, né? Então, e nós somos prova disso, né, Mayara? Daí a tua palavra final. Uma vez eu li uma frase que fala que uma das maiores tragédias da queda
é que nos entediamos e nos acostumamos com glórias costumeiras, né? Então a gente deixa que as coisas superficiais da nossa vida, elas nos afastem da presença de Deus. Porém, depois que a gente percebe o quão é gratificante servir a Deus, né? Quanto a família servir a Deus, né? Que a gente está falando sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois que você passa a entender o que é servir a Deus, você acaba dando mais valor para, né, para a glória de Deus. Você começa a entender o que é realmente a presença de Deus na tua vida. Então, servir a Deus é gratificante. Eu sou grata porque vocês me apresentaram um Deus que é maravilhoso, que eu não tenho que, né? É infalível, é indescritível, não tem como descrever o que é Deus, né? O que é a glória de Deus, o que é servir a Deus. É só você servindo para você entender o quão bom é. Não é fácil mesmo, mas é bom, é gratificante, é prazeroso, é algo com que você tem prazer. Servir É, a Deus é é transformador. transformador, você não sente aquela. Não é um Se fardo. transforma numa outra pessoa. Não é um fardo que pesa. Né? Fala que o fardo é leve. Né? A gente não sente aquela dor de servir a Deus. Não, é um prazer. Assim, servir a Deus é um prazer que eu acho que assim todo mundo tem que experimentar. Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo do povo, né? Para conhecer a Deus, para aceitar Jesus, mas as pessoas elas têm que estar abertas a isso. Elas têm que realmente querer. Nosso papel é ensinar, é falar, né? É mostrar, é demonstrar, falar quem é Deus, né? A gente falar do amor de Deus. E as pessoas elas têm que abrir o coração para realmente querer servir a Deus. E eu sei que quando eu me afastei, eu sei que vocês intercederam por mim. É que minha mãe falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso vai ser para gerações. E eu declaro: nem tenho filho, não tenho marido, né? Mas eu declaro sobre a minha família. Durante as minhas orações, eu falo: Deus, meus filhos serão sacerdotes da tua casa, serão profetas do teu reino, serão pessoas que vão servir a ti de coração, verdadeiramente. Então a gente tem que profetizar, porque é através da palavra que e as coisas acontecem. Então, é, Amém. amém. Nós vamos encerrar neste momento nosso podcast. Eu gostaria de fazer uma oração pela tua família, pela tua vida, pela tua casa. E gostaria que você estivesse profetizando justamente o que está escrito aqui, ó, neste texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente de qualquer circunstância, de qualquer problema que esteja na sua casa, de qualquer que seja a situação da sua casa, de repente se possa dizer assim, mas está muito difícil, profetize isso dentro da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus vizinhos, para todas as famílias as quais você conhece. Profetize isso na vida deles e diga que eles vão servir a Deus, que eles precisam servir a Deus, porque servir a Deus é a única forma que nós temos de solucionar vários problemas em nossas vidas. Então vamos estar orando neste momento. Gostaria que você colocasse seu coração diante de Deus, que você apresentasse neste momento da família diante de Deus, colocasse todos os teus problemas, porque nós queremos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é genuíno, um Deus que é poderoso, todo poderoso, que é supremo, que é sublime, um Deus que é maravilhoso. Nos faltam as palavras as quais nós poderíamos dizer de quão grande é, de quão formoso é o Senhor. Ele é bom o tempo todo. Nós temos a certeza que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, na vida da sua família. Nosso Deus e Pai, nos apresentamos diante do Senhor neste momento, todas as famílias à face da terra, Senhor amado. Apresentamos diante de Ti, ó Pai bendito e eterno pelos Deus, porque todas elas são projetos do Senhor. Sabemos que o inimigo tem lutado, Senhor amado santo, incansavelmente para destruir os lares, para destruir as famílias, Senhor amado. Mas sabemos que o Senhor, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus, tem levantado servos e servas para que possam, meu Pai, falar da Tua palavra, falar da Tua verdade, Senhor amado santo, falar do Teu amor, Senhor amado.
E queremos que tudo isso, Senhor amado Santo, poderoso Deus, alcance as famílias, Senhor amado. Alcance os lares, alcance o pai, a mãe, os filhos, alcance o marido, a esposa, Senhor amado e santo. Alcance, Pai bendito, eterno, poderoso Deus, toda uma geração, Senhor amado. Que possamos testificar e testemunhar o teu poder, Senhor amado e santo, poderoso, eterno, soberano, para que todas as obras das trevas, Senhor amado, que têm se voltado contra as famílias, caiam por terra em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, as famílias que nos ouvem neste momento, Senhor amado e santo, se alguma delas se encontra com problemas, com dificuldades, se algumas delas estão desanimadas, Senhor amado e santo, estão pensando em desistir, Senhor amado, fortalece neste momento, Pai amado e santo, as suas vidas, ó Pai querido eterno, poderoso Deus, para que possam continuar, Senhor amado, para que possam resistir, ó Pai querido eterno, poderoso Deus, porque sabemos, meu Deus, Pai, que a bênção, Senhor amado e santo, que a promessa do Senhor está próxima a ser concluída nas suas vidas, Senhor amado. É assim, ó Pai amado e santo, que nós oramos neste momento, nós declaramos, ó Pai bendito, eterno, poderoso Deus, que elas sejam abençoadas, Senhor amado e santo, que elas sejam benditas, que elas sejam, ó Pai querido, eterno, poderoso Deus, famílias, meu Deus, meu Pai, da onde o Senhor possa, Senhor amado e santo, fazer e trazer uma transformação, Senhor amado, no coração de todos, Senhor amado e santo, que reine o amor, que reine a paz, que reine a prosperidade, Senhor amado, bendito, eterno, poderoso Deus, que reine tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, Senhor amado e santo, nas suas vidas. É o que te pedimos neste momento, ó Pai bendito, eterno, poderoso Deus. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos que você deixasse ali o teu like e que você pudesse compartilhar este vídeo com mais famílias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.